Tertúlia. Boa tarde aí para todos e todas, nesse 1º de janeiro de 2010, sexta-feira, desejando o maior ano novo para todo mundo, no 010101. Hoje tem um pouco de uniformidade. Agora, esse é o verbete 1435, 5 páginas, 78 elogias e 8 máximas. O tema é Neoprovíncia Cultural. Está de acordo com o neo-ano que nós estamos conversando. Isso é dentro da especialidade multiculturologia. A definição. A neoprovíncia cultural é o campo, subcampo, especialidade, subespecialidade, área, subárea, a linha de pesquisa racional, quando nova ou original, apresentada pelo corpus teático das neocognições cosmovisiológicas da conscienciologia. A construção gradativa do neo-holopensene, a transformação progressiva do mater pensene pessoal, as neoprovíncias culturais abertas pela conscienciologia, a rede de influências culturais favorecidas pela internet, o acesso globalizado às neoinformações, a comunidade conscienciológica cosmoética internacional, pretendida como protótipo de neoprovíncia cultural nas comunex homeostáticas, a central extrafísica da verdade, sendo a paracapital cultural universal. Agora, nós temos aí na argumentologia 3 categorias básicas de neoprovíncias culturais cosmofisiológicas, ou seja, humanas, parapsíquicas e seriexológicas. Nós mostramos 10 itens de cada qual. Eu quero dizer que na filiologia faltou ali uma palavra no fim, que é a cienciofilia. Agora, na remissologia nós falamos do avanço mental somático, o desembaraço intelectual, a flexibilidade cognitiva, a ilha de consciencialidade, a matriz cultural e a soltura mental somática. A frase enfática. As neoprovíncias culturais abertas teaticamente pela conscienciologia constituem mega desafios permanentes às consciências lúcidas, homens e mulheres, de todas as formações educativas. Você já vivenciou experimentos de alguma província cultural descerrada pela conscienciologia? De qual natureza? Agora a pergunta. A síndrome do estrangeiro, sendo comum em consciências de origem de outro planeta, seria comum? Como que estas consciências agem nas questões de relacionamento afetivo, da dupla evolutiva? Ora, no caso aí da síndrome do estrangeiro para os extraterrestres, é um processo literal, né? Quem pode ser mais estrangeiro além das consciências extraterrestres? Agora, a fisiologia somática conduz os instintos animais, de modo que o povo depende do corpo, porque sexo é um processo que diz respeito ao corpo. Não existe sexologia sem afetividade, ou sexualidade sem afetividade. Então, uma coisa puxa a outra e os instintos fazem o povo se entender. É o que acontece, por exemplo, com os subhumanos. Todos eles são assim. Uma coisa engraçada é que cachorro gosta do outro cachorro, independente da raça. Eles não são racistas. Isso é o maior exemplo. Agora, nós, na época de cachorro, sabíamos disso. Depois viramos gente, a gente começou a arranjar racismo por aqui. Quer dizer, há uma regressão no racismo violento. Bem antes do processo que chega à sinologia, que é o estudo dos cães. Outra pergunta.
Se a compatibilização psicossomática no enquadramento da pré-mãe pode levar até algumas décadas a completar o processo, então poderiam considerar que as consciências recém-transmigradas de outro planeta para a Terra, com respectiva pré-ressomática orientada por consciências mais evoluídas, levariam também algumas décadas para ficarem aptas à primeira ressoma humana. Poderia esclarecer, se possível? Não. Eu acho o seguinte, a pessoa ela pode chegar do outro planeta e na mesma hora ressomar aqui. O problema dela é que ela vai ter problema, vai ser na adaptação, na infância até a adolescência com o novo corpo. Mas agora, a genética humana, ela obedece uma linha. Não interessa o bicho que aparecer. Se ele vai dançar dentro do ritmo da genética, ele tem que seguir os princípios e as leis básicas da genética. Está entendendo? Então não é bem isso. O processo todo aí que eu acho mais sério é na infância até chegar na adolescência, para haver uma adaptação melhor. Uma coisa que eu queria informar para vocês, que é minha experiência pessoal, eu não sei da de vocês, vocês têm que estudar sobre as energias. Fora do corpo humano das pessoas e dos seres sub-humanos, onde eu sinto maior influência das energias é com determinadas árvores que são muito frondosas, viçosas. Agora, em matéria de outras coisas, tirando a árvore, uma das coisas que eu vejo que tem mais energia é a manga. Eu fui estudar isso aí por causa da terebintina, mas eu não sei se é só isso. A manga é impressionante. Eu ontem mesmo estava observando, sentindo, a hora que eu cortei a manga para comer, a influência da energia na minha mão do fruto. Quer dizer, por que que a polpa de certas frutas tem tanta energia? Estuda uma coisa também que eu acho, precisa de estudar mais. Isso não está muito esclarecido, não. Agora, ó, eu quero agradecer a todos os esforços do ano de 2009, muita gente que tem me ajudado. Eu estou falando aí dessas 1000 pessoas básicas que têm me ajudado aí, tudo quanto é jeito. Eu agradeço desde já. Sobre a militares, eu já consegui 20 específicas, muita gente já mandou, e eu estou estudando mais. Sobre as datas relevantes, eu já tenho 33 super escolhidas. Agora, eu não estou pondo as secundárias, não, porque eu dei só a indicação disso aí, a pessoa depois vê a secundária. Eu estou pondo mesmo a relevante, a séria, braba, aquela que a pessoa atinge aquilo e vai tomar um sorvete ou comer uma manga madura, né, para comemorar. Agora, hoje eu estou estudando um negócio que eu queria conversar com vocês, para ver se vocês sabem. Eu estou estudando a losania estilística. Você sabe o que é isso? Quem é que sabe o que é? Losania estilística. O que é isso? Quem é que sabe o que é losania? Losania é saúde? Não é bem saúde. Losania é a elegância, a situação melhor, por exemplo, das suas louças de porcelana. Sim, isso é a losania. Agora, por exemplo, quais são as louças de porcelana do seu estilo? Isso é a losania estilística. Seria a losania tarística. Seria a losania comunicativa. Seria a elegância estilística. Mas eu não vou falar em elegância estilística. Eu vou escrever, estou escrevendo, losania estilística. Isso é dentro da taristicologia. Eu estou só falando para vocês para ver como é que tem essas coisas para nós estudarmos. Um verbete, professor? Um verbete? É um verbete. Se você tiver alguma ideia sobre isso, você pode escrever e me dar, que eu recebo qualquer coisa. Tá. E não considero isso como uma esmola. Não, é uma grande contribuição sempre. Valdo, estava lembrando que o Oscar Praga, ele estava fazendo um glossário e lembro que ele tinha um item com essa palavra, losania. Agora, losania, existe um padre muito inteligente, que é o Vasconcelos, parece que era o nome dele, que escreveu Losanias de Linguagem.
Então ele colocou todas as palavras de português para se colocar coisa bonita num texto, do ponto de vista literário. A louçania de linguagem. Tem uma série de livrinhos dele que ele fez, esse padre, para ajudar o povo a escrever. Agora, o que eu quero é louçania estilística, para ajudar vocês que estão fazendo o livro aí. Então, eu quero ver o que eu ponho nisso para ajudar. Diría que olhar la sinonimia, porque eu estou lembrando que pelo menos eu vi uns 20 sinônimos de Lozania. Pois é, tem muita coisa que pode ser. Agora, um dos que mais assim, correto, mais comuns no dicionário é elegância. Elegância, sim. Agora, a louçania, na questão literária, quem tinha razão é o padre Vasconcelos. Quer dizer, literariamente falando, é a expressão, a palavra, aquilo que foi escolhido. Ela é de porcelana, ela é rica, ela é de prata. Entende? Como é, por exemplo, aquele jogo de talheres que a pessoa ganha no casamento. Isso é a louçania do consórcio, dos nubentes. Vamos dar um presente aos nubentes. Aos nubentes, fulano e fulano, tal. Vai aí, tal. Então dá um jogo de talheres da cozinha, um jogo para se comer bem. Agora, de modo geral, é isso. Eu comecei esse ano, então, com as louçanias da estilística. Tá certo? Eu quero dizer que essa noite eu trabalhei sem parar, desde que eu saí aqui praticamente ontem. Eu estou numa fase que estou com opção de ideia, então eu tive que anotar para não desperdiçar o que é que a gente tem. Agora, eu tenho sido visto mais pela frente, então eu não sei como fazer, né? Eu vou fazendo aquilo que eu vejo que é mais prioritário. E vamos em frente. Faz parte do serviço. Agora, é um enxurrio caudaloso, entende? Do Oceano Pacífico. A hora que houve a invasão do tsunami. Agora, há coisas, por exemplo, se deixar eu quero ficar lá, porque eu estou aprendendo com o meu texto. Tem umas coisas que são tão avançadinhas, eu estou aprendendo o modo. Você falou que tem que selecionar. Qual é o critério que você utiliza para saber que realmente aquilo ali é o mais aquilo que pode esclarecer mais nesse ponto que nós estamos com a enciclopédia. Então, aquilo que pode esclarecer mais o leitor da enciclopédia, o consulente da enciclopédia. Então, esse eu dou mais valor. Não, isso aqui pode esclarecer mais. Agora, é lógico, tem muita coisa que eu tenho que ampliar daquilo que já está escrito. Isso aí é aquilo que eu quero fazer em 2012, pelo menos. Né? Vamos ver como é que eu faço. Para ficar uniforme, o estilo vai ficar mais ou menos isonômico, qualitativo, equitativo, entende? Equilibrado. Eu quero ver se eu chego lá desse jeito. Valdo? Nessa matéria das árvores e da manga, será que num futuro próximo não é uma boa ideia ter, às vezes, um colégio invisível ou uma instituição para estudar a ecologia, a fitoenergia aqui na região, alguma coisa assim? Sobre o processo da energossomatologia, nós ainda não temos nada específico, né? Pode ser que com o tempo isso vai aparecer. Isso aí seria a energossomatologia. A bioenergética, o estudo da bioenergética. Agora, o que eu acho é estranho tudo isso. Outra coisa, eu tenho essas sensações e esses dados a hora que eu estou num pico máximo de lucidez. Quase sempre estudar de madrugada, depois que eu já escrevi, tem uma hora que eu tenho que tomar meus remédios, porque tenho que fazer isso no mínimo 3 vezes por dia. E essa de madrugada, para mim, é importante. Na hora que eu vou lá, é só um parênteses que eu abro dentro do trabalho que eu estou fazendo. Às vezes eu já estou trabalhando há horas. Nessa hora eu estou muito mais para lá do que para cá, entende como é que é? Aí eu percebo tudo. E às vezes eu sinto o processo. Agora, essa manga, por exemplo, Haden, mesmo ela que não está 100% madura, eu abro assim, eu vejo o processo da energia, aquilo saindo dela. É diferente. Por exemplo,
O duplo energético, todo objeto tem. Agora, o objeto vivo, ele tem mais esse duplo, porque já tem vida. Ele não tem inteligência na questão da manga, mas é uma energia já, vamos dizer, vital. Ela tem vitalidade. Então, estuda isso, precisa a gente estudar mais. Eu acho que a energossomatologia é muito pouco estudo que nós temos, né? Desde o Lowen, aqueles negócios todos, eles andaram falando muito de energético. Muita gente já estudou isso, eu também e tal. Mas ainda é muito pouco. Tem muita coisa para a gente pesquisar nisso aí. A energia, gente, a rigor, é o segundo assunto mais importante do código. Primeiro é a consciência, segundo é a energia, de tanto jeito. Esse é o motivo, por exemplo, que nós temos lá, que eu falo de energia, mais de 100 itens de projeciologia. Cada um andou pensando nisso de um modo diferente. E lá eu dou, historicamente, todos os lugares, tem a bibliografia específica do assunto. A manga, ela dá vários embriões dentro daquele único embrião dela. Então, às vezes, você planta uma mangueira, a semente é bem grande, então podia começar a pensar em detalhar. Lógico que você é super detalhista, mas, assim, para nós, para a gente poder entender, se você pudesse discriminar. Porque, por exemplo, se a gente conseguir imaginar uma jaca, que também tem uma grande massa, uma grande energia, tem açúcar e tem, né, bastante carboidrato. A manga tem essas duas coisas e o germe é gigante. E dá 5 plantas, às vezes, 3, 5 plantas, se você desmembrar, dá 5 plantas diferentes. Então, o volume de energia é grande, né? A terebintina, ela é um detergente. Até um certo ponto, ela é um tóxico. E é da manga. Uhum. Há umas coisas assim impressionantes, se a gente for pensar nisso tudo. Tem muita coisa para ver aí. Pouca coisa nasce debaixo dela por causa disso. Tem um efeito alelopático. Agora, outra coisa que séria. Nada germina ali bem. Outra coisa séria que nós não podemos esquecer desse contexto. A manga é uma coisa que é igual às outras frutas, que tem uma polpa que é comestível. Aquilo, para que fizeram aquela polpa? Para defender a semente. Mas veja, é para a gente comer. Aquilo é que é a verdadeira alimento que a gente vive ser. Na hora que você come a polpa de uma fruta, você não está machucando ninguém. A hora que você vai comer um frango, você está matando um frango. Na questão de comer uma fruta, vocês não estão matando ninguém. Vocês estão entendendo ou não? Pelo contrário, se a pessoa cuidar bem da semente, está até ajudando a árvore, porque já está colocando ela própria para brotar. Não é isso? Para rebento, para aparecer. Agora, vamos pensar nisso. Quer dizer, esse seria o motivo por que tem tanta energia, porque é uma coisa sadia. Fruto é uma coisa sadia. Vocês já pensaram nisso? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quer dizer, a polpa, você come a polpa da fruta, você não está matando ninguém. E é uma coisa da natureza. Para mim, nós fomos criados para comer polpa de fruta. Por isso que é que eu falo. A dieta frutariana, consciência frutariana. Eu tenho minha razão. Agora, o resto seria processo mineral, mas é mais difícil para o processo mineral. A fruta é mais fácil, tudo isso que tem por aí. Em matéria de dieta, de dietética, de nutrição, de nutricionismo, de nutrologia. Eu falo essas coisas para vocês pensarem. Nessa época nossa, há muito abuso de tudo. Eu fico lembrando lá do açougue de carne de cavalo na Itália. Fico lembrando, por exemplo, lá dos restaurantes da China, onde se come viva. até cachorro. Você escolhe a comida viva. As coisas esquisitas, isso tudo a gente pensar. Fico pensando naquele cara lá de São Paulo, que eu tive examinando o caso dele, que ele era cabineiro, ou seja, trabalhava em elevador, sabe? Era cabineiro. Mas ele, de vez em quando, saía do bairro e ia para outro. Eu falei assim, por que você vai? A hora que acaba os gatos da redondeza, eu vou para outro bairro. Eu comia gato o ano inteiro. Vocês estão entendendo ou não? Eu conversei com ele. Quer dizer, há certas pessoas bem assim, piradonas,
em certas áreas para a gente, por exemplo. Agora, ele mudava de bairro, arranjava, porque São Paulo tem muito difícil. Ele mudava. A hora que os gatos da redondeza acabavam, ele dava um jeito de trocar. Ele ia no sindicato, os cabineiros, dava um jeito lá. Não, eu quero ir para outro. O bairro tal, ainda não fui ainda. Vila Mariana, então, vamos para lá. Aí os gatos da redondeza tudo sumiam. Ninguém sabia que era ele. Ele nunca falou essas coisas para ninguém. Agora, aí eu descobri o cara na base da energia. Eu olhei o negócio e falei, vem cá. Chamei ele no canto. O que você tem com a gatologia? Abre o jogo. Você tem alguma coisa? O que há? Você tem gato em casa? Eu disse, mas por que você fala? Eu estou sentindo seus processos de energia aqui, ó. Você tem umas coisas erradas com você, não sei. Aí ele abriu o jogo. Não, eu como gato. Eu tinha aprendido com um cara que era marceneiro. Ensinou para ele a comer gato, como é que era. Então ele sabia fazer, sabe, gato em alto nível. O prato de gato dele era o máximo. Ele explicando isso tudo para mim. Não dei um tapa na cara dele, não cuspi na cara dele. Procurei entender, vi a energia dele, conversei com ele para ver se ele mudava, a gente dá um jeito, talvez mudar, por exemplo, o emprego dele. Mas eu não consegui nada não, as coisas continuaram. Está claro isso aí? Agora é São Paulo. Coisa de paulistano. O negócio não é fácil. Hein? Esse era. Ele era da periferia de São Paulo. Nasceu lá, etc. Agora, a vida tem dessas pequenas surpresas, né? Pode falar, Luiz. Obrigado. Professor, la página 68, en parafatología, la última línea. A Central Extrafísica da Verdade sendo la paracapital cultural universal. Sim, isso aí é o seguinte. Você tem que ver que essa Central Extrafísica da Verdade, ela tem o que todo mundo procura, né? Que é a realidade pura, ou a verdade real. Então, por isso que nós estamos chamando aqui a paracapital cultural universal. Se arranjar uma central dessa CEV grandona, essa deve ser a capital, né, do planeta, aonde tem mais sabedoria. Não é filosofia, não, aí é cognição. Quer dizer, é essa que eu desejaria fazer uma veracidade oduto ou veroduto entre a CCCI e ela, para ter um contato permanente. Seria o máximo. Eu conto com a sabedoria de vocês para nós chegarmos um dia a ter isso. Né? Pegando aí os monstros que estão aqui e as monstras que nós estamos criando, pouco a pouco, que a gente está dando manga para esse povo e tal. Câmara também, você está entendendo? É o jeito, é o caminho. Você entendeu então o que é esse centro cultural, centro de sabedoria, centro de sapiência? Aí nós vamos criar só sumidades daqui. Como é que é? Expert, sumidade, o que mais? Esse é o caminho. Hoje eu estava conversando com o Dr. Pedro sobre isso. Como é na medicina que eles chamam assim, o cara que é o super expert, sabe? É a sumidade. Esse seria o taiku intelectual, entendeu? Grandão, quer dizer, o magnata da sabedoria. Né? O magnata, vamos dizer, do know-how em alguma área. Por exemplo, o Alexandre Donato hoje é um magnata de know-how sobre juscelinismo ou kubitschekismo. Tá certo? É a vida. Quem é que está com o microfone? Tem alguém ou não? Todo mundo já está sabendo a neoprovínsia cultural no novo ano.
Professor, na página 69, na teoriologia, que vem a ser a teoria da dissonância cognitiva? A teoria da dissonância, isso aí é muito falado na história toda. É os processos. Você já estudaria isso em psicologia? Fala aí ao seu lado. Isso também estuda na filosofia e outras áreas. Na psicologia social, a teoria proposta pelo pesquisador Léo Festinger, na questão de tomada de decisão, quando a pessoa tem duas opções, e ao escolher pela opção, por exemplo, A, ela fica querendo a opção B também. E aí ela cria uma série de justificativas para minimizar a opção que ela não escolheu, para tentar superar a ansiedade ou, vamos dizer assim, o remorso. O negócio também é fazer média. Então ela minimiza a outra opção para se sentir melhor pela opção que ela escolheu. Loche, a teoria é a teoria da dissonância cognitiva de um autor chamado Léo Festinger. Você procura na internet e você consegue no sebo o antigo publicado aqui no Brasil, dos anos 70. Agora, ontem o senhor falou do suicídio. Segundo os espíritos, as pessoas que suicidam são levadas para o vale do suicídio em situação muito ruim. Poderia me dizer, dentro da Conscienciologia, como fica a situação de quem se mata? Olha, isso aí está muito generalizado, esse processo aí da TACOM, que eles estudam no Espiritismo. Todo suicida tem atenuantes e agravantes. Eu já falei isso aqui, a gente tem que estudar isso. Existe até a ortotanásia. O cara acabou com o corpo dele, porque ele não está aguentando mais, que aquilo lá não ia mudar mais nada. Ele mesmo, então, fez o negócio. E isso é tido como suicídio, que é um tipo da ortotanásia. Então, veja, cada caso tem que ver. Por exemplo, como é que o cara vai para o Vale dos Suicidas se ele chegar lá e suicidaram e ele é inocente, não é criminoso e foi morto na base de suicídio? Quer dizer, foi tido como suicídio, fizeram com que ele suicidasse na hora. Ele não tem culpa do processo, foi forçado. Isso tudo é um atenuante enorme no assunto. Então, o Espiritismo não estuda bem o suicídio. Mesmo lá com os livros que existem disso, o Martírio do Suicídio Almerindo de Castro, ou o outro dos suicidas lá da Ivone Pereira, não está bem estudado, não. Eles só carregam no pior, mas não é bem assim, não. Professor, eu acho que tem suicídio que a gente tem que entender mais. Seria o caso de Santos Dumont ou de Getúlio Vargas? Não, Getúlio Vargas, ele fez aquilo por orgulho, que afetou demais a sujeirada em torno dele, ele se matou por orgulho, entende? Agora, Santos Dumont era doente mental. Agora aqui, louçania é elegância. Louçania na linguagem pode ser compreendida como um tipo de clareza com coesão, de forma atraente. Prenderia atenção ao texto? Sim, é justamente isso. Você sabe quem é que está falando? É o homem do dicionário. Quem é? Alindário. Sabia que ele ia falar alguma coisa, porque nós estamos falando uma palavra que não é muito comum, na mesma hora ele na mesma hora dá opinião. Ele tem o posicionamento dele. Certo? Pode falar, João. Esse caso dos gatos aí, esse cara ele está caminhando para o serial killer, né, Valdo? A tendência dele é essa aí, né? Agora, por exemplo, você além de não pensar mal dele na hora ali, você tentou ajudar. Mas, assim, qual seria a progressão de um caso desse no futuro? Para onde é que ele caminha isso aí, se ele não cortar esse instinto dele? Sabe o que eu fiz, João? Vou te confessar. Eu dei uma mini biblioteca para ele. E falei com ele, incentivei ele muito o seguinte: você é uma pessoa muito inteligente. Por que você desperdiça sua inteligência desse jeito? Você pode arranjar até um emprego melhor que esse. Pensa nisso. Então selecionei uns livros e dei para ele seriamente, inclusive com dicionário no meio, para ele estudar. Porque ele não tinha biblioteca, não tinha nada, estudava pouco. Falei com ele, dedique-se um pouco mais a isso, vai desviar um pouco desse seu processo. Porque eu expliquei para ele também. Falei assim, é muito esquisito. Eu nunca
cheguei perto de uma pessoa e vi qualquer coisa de gatologia com ela, específico. Agora, vou olhar com você e o negócio é totalmente negativo, é doentio, é patológico, pensa bem como é que você está ficando. Você está estratificando sua vida dentro de uma condição patológica horrível. Pensa nisso. Outra coisa, em outra vida, os gatos vão fazer igual aquele caso do padre, que o gato pulou no pescoço do padre, fez assim, cortou a carota dele e morreu na hora. Existe essa história, que é muito contada, é fato que aconteceu mesmo. A pata do gato passou na carota. Você sabe que às vezes é fininha, corta mesmo igual uma faca. O padre morreu. Essa história é contada na minha infância, tem na história, tem tudo marcado por aí afora. O gato. Mas então, pode falar. Professor. Você, eu sou obrigado a ouvir tudo, porque de vez em quando você está colaborando com as minhas coisas, eu tenho recebido umas relações suas. E te agradeço. Pode falar. Com ele falar. Ok. Na página 68. Quem é que está? Aqui, professor. Aqui. Atrás. Na página 68, por favor. Sim. Na última linha de pensenologia. A construção gradativa do neo-holopensene. Quais são os fatores intrafísico e extrafísico que favorecem isso? Retrocognições favorecem isso, professor? Também, né? Favorece. Né? Aí há uma série de condições, né? O que seriam as condições múltiplas? Por exemplo, a pessoa que saiu lá do domicílio dela, da cidade natal ou qualquer coisa, e veio para Foz. Ela pegou um holopensene totalmente diferente, de uma maneira absurda. Agora veja, ela tem que construir o dela. Ela veio para Foz, mas ela tem que fazer o ambiente dela. Isso é inevitável. Tem que ser feito. A construção gradativa do neo-holopensene. Isso observando a pessoa em si. Como é que é? O caso dela, como é que fica? Tem lógico? Agora veja, tudo é um neo-holopensene. Uma outra coisa, uma pessoa arranjou uma dupla evolutiva, é um holopensene diferente, novo. Ela vai ter que se mexer também nisso. Agora, a construção é sempre gradativa, isso não é de uma hora para outra. Tem que assentar os pilares da energia. Essa construção é feita pela energia. A pessoa ali naquele local, o tempo todo ela está esterilizando a energia. Que nós todos, cada um de nós somos uma Itaipu. A coisa está funcionando. O que varia de pessoa para pessoa é o número de turbinas. Nem todo mundo tem as 21 turbinas aí da Itaipu, tem menos. Entende? Então o processo todo é isso. O que varia é isso. Mas agora que as turbinas estão lá rodando sem parar, então, é isso aí, é energia. Mas e quando, digamos assim, quando a gente tem uns flashes, uns lampejos de retrocognição em cima disso, a gente vai amarrando isso tudo até chegar nesse outro, que é o mater pensene? Na questão da retrocognição é outra coisa. A pessoa tem que ver os flashes, juntar os flashes. Com esses flashes vai ter episódios. Se ela chega nos episódios, ela começa a ter recordação do episódio inteiro. Quando ela tem, ela junta todos os episódios. Ela passa então para a história mais integral. Porque as histórias também, elas variam demais. Todo mundo tem uma série de histórias. Os vieses da história variam muito. Tem viés com a sua família, tem viés com a profissão, tem viés com a sua dupla evolutiva, tem viés com aquilo que era o seu hobby, por exemplo, na sua vida. Tem viés, enfim, com os processos das cangas, vamos dizer, sociais do ego. Tudo isso são viés que a pessoa cria, vertentes que ela vai e que cria o holopensene. Você entendeu, né? Entendi. Ok, professor. Obrigada. Professor, talvez você já tenha comentado sobre isso, mas como é que foi a decisão tua para começar a fazer uma leitura, sua rotina de leitura, de estudo, lá na infância? Queria entender como é que foi isso. O negócio mais foi a minha mãe, né? A minha mãe viu,
os meus cabedais de menininho, pequenininho, e o meu interesse por tudo que havia lá. Eu, antes de aprender a estudar, já queria mexer com livro, uma opção de coisa. Agora, aquilo a gente só entrava no grupo aos 7 anos naquela ocasião. Não tinha esse negócio da pessoa ir com a escola cedinho, na minha época não tinha isso. É década de 30, 1930 a 1940. Agora, eu nasci em 32. Agora, o que se passa? Como eu cresci um pouco mais, aquilo me deu mais liberdade de ação. E a minha mãe tinha a filha, que é 12 anos mais velha do que eu, e que era o vovô, que era o pai dela, praticamente é que criava. A minha irmã sempre chamou meu avô de papai. Você está entendendo? Ela não teve contato com meu pai porque eles viveram separados. Agora, o primeiro que nasceu, depois que eles juntaram, fui eu. Então, no início, até o meu outro irmão nascer, e a diferença foi de 4 anos, ela se dedicou demais a mim, a minha situação. Foi os 4 primeiros anos. Então, entre os 4 e os 5, eu aprendi a ler com a maior facilidade, mas ela não deixou por aí. Ela viu que eu gostava, então ela começou a me incentivar em tudo que atraía a criança. Então, a primeira coisa, Tesouro da Juventude. Lá no grupo escolar Melo Viana, tinha a coleção do Tesouro da Juventude. Então, ela trazia os livros e falava para eu ler aquilo que eu poderia entender, que é a parte infantil, porque ela tem várias seções do Tesouro da Juventude. Aí tem essa coleção. A coleção naquela ocasião era mais ou menos de 20 volumes, 18 volumes, 22 volumes, depende do que era. É mais ou menos um mínimo de 18. Agora, junto com isso, minha mãe, gostava das coisas que haviam na ocasião, porque não havia, naquela ocasião, internet, computador, televisão, nada disso existia rádio. Então, os jornais, com as sessões de divertimento, de enigma, charada, era muito comum. Jornais, revistas, tudo isso. E outra coisa, eles faziam muitos concursos para ver a inteligência do leitor em relação àquilo que estava escrito ou que estava ilustrado. Agora, com isso, a minha mãe gostava muito de participar das cartas enigmáticas, para ganhar prêmio. Você está entendendo? Ganhava livro, ganhava uma opção de coisa. Então, o que ela fez? Ela viu o meu jeitão e me ensinou a ler as cartas enigmáticas. Pequenininha, às vezes era difícil, eu tinha que me acostumar com os desenhos. Com o passar do tempo, como eu já gostava muito de desenhar, e eu desenhava os negócios todos, em pouco tempo eu dominei aquilo. Em 3 meses, ela vira para mim e fala assim, olha, agora quem vai fazer a carta enigmática primeiro é você. E nós vamos ganhar os prêmios todos. Você vai fazer, que você já está sabendo. Agora, isso me deu muita força, mas eu queria mais do que aquilo. As coisas foram caminhando. Aos 5 anos, eu comecei a entregar marmita. Era um amigo meu que queria, porque via o jeito, e era o contato que ele queria ter comigo. Ele gostava muito de mim, esse homem. Agora, então, o que se passa? A casa dele tinha alguns quarteirões da pensão que fornecia marmita. E era perto da minha casa. Então, eu saía de casa, no outro quarteirão pegava marmita, andava 3 quarteirões e entregava marmita para ele. Sabe? Todo dia tinha um horário certo daquilo. E ele obedecia de acordo com a minha... Naquela ocasião, eu ainda não estava no grupo, eu tinha horário disponível, entende? Então, era o horário lá da marmita da pensão. Aquilo começou a me dar dinheiro. Aí a minha mãe vira para mim e fala assim, e agora? Você está ganhando seu dinheiro, você tem que ser ordenado. Meu filho, ordenados são os honorários. A minha mãe gostava de tudo pelo lado mais da erudição, da cultura, você está entendendo? Então, isso, meu filho, não é apenas um salário, isso são seus honorários, na sua idade, são os honorários. Isso é uma honra que você tem de ter o dinheiro seu. O que é que você vai fazer com esse dinheiro? Aí eu falei assim, eu quero comprar livro, quero comprar revista. Eu também lia gibi já, na ocasião, logo que eu aprendi, porque os meus cunhados, que tudo, davam as revistas, tudo que sobrava para mim. Né? Então,
eu comecei a comprar livro antes de formar minha biblioteca. Esse foi o motivo que 4 anos depois eu comecei a biblioteca para valer, mas eu já tinha um monte de livro já na ocasião. Você está entendendo? Mas aí eu levei a coisa mais a sério. Com a biblioteca formada, os negócios todos. Fui colecionando, limpando, porque tudo limpando aquilo que não prestava, depurando todo o material que eu tinha. Agora, com isso, lá em casa, eles exigiam também que eu estudasse muito. Por quê? Eu tinha que estudar. Porque eu não quis ser artista. Eu recusei ser músico. Recusei ser dançarino, ator lá do negócio, porque eu saí bem na praça, todo mundo achou que eu era bom e tal. Agora, outra coisa, não queria ser também pintor, nem também mexer com gibi. Eu fiz história em quadrinho, o povo sabia, etc. Mas, quando tinha dinheiro para ganhar, eu entrava em tudo. Por isso que eu ganhava do Globo Juvenil, do gibi mensal, tinha lá os negócios e eu mandava. Agora, chegou um ponto que eu ganhava todos os concursos que eu mandava. Então, o que eu fazia? Mandava no nome das outras pessoas. Sabe como é que é? Todo mundo ganhava. E aquilo era um dinheirão. Na época era muito dinheiro. Com aquele dinheiro dava para comprar muita coisa. Não era só os doces de leite assim quadrados, daqueles feitos de tabuinha. Você está entendendo? Cada um custava R$400. 400 era uma moeda desse tamanho enorme. Entende? Você jogava, por exemplo, na piscina, é o que você via de longe, que é a grandona. Então o povo julgava a moeda para ver quem trouxesse a moeda ganhava o negócio. Então todo mundo pulava para ver e atirava a distância para não saber onde é que estava a moeda, dentro da piscina, entendeu? Isso tudo eu participei, dos 400. Agora, então você está entendendo como é que é? Agora, chegou a um ponto, por exemplo, que a minha coisa melhorou muito. Foi quando eu completei os 10 anos. Eles não tinham mais nada para eu estudar. Eu já tinha feito o curso primário. Lá não tinha mais escola para mim. Aí o negócio endureceu. A situação ficou precária. Então o que é? O meu pai começou a pensar no negócio e arranjou o professor Vicente Lopes Pérez para dar aula para mim. Ele era considerado o melhor professor que tinha, um preceptor. Então, durante 4, 5 horas, quase sempre era 5 horas, das 7 ao meio-dia, eu ia lá de segunda a sexta. Isso foi 2 anos. Meu pai pagava para ele religiosamente. E eu procurava estudar tudo que tinha. Aquilo me ajudou demais. Entende? Numa próxima vida sua, você acha que ainda precisaria de uma preceptoria dessa? Ou não? Eu penso que eu preciso, sim. A infância é uma droga, né? É a pior fase da vida da gente. É muita ilusão, muita bobagem. E outra coisa, até o cérebro crescer. Você veja, uma boa parte do povo só mesmo melhora na hora que amadurece fisiologicamente, aos 26 anos. A maioria tem lampejos. Você está entendendo? Assim, um raio de iluminação sobre uma coisa ou outra, mas uma coisa fixada mesmo. Porque o problema nosso, gente, é ter lucidez para tudo. Não é só para determinada linha de cognição, mas ter lógica, racionalidade, ponderar sobre o assunto, ter uma visão daquilo, saber extrair de qualquer fato uma conclusão pessoal, de um posicionamento que você defenda. Isso aí é que é o processo da elaboração do pensamento, da pensionização. E isso aí na infância, eu acho que eu não tenho gabarito para isso. Sem estudar muito no início, eu acho que não vai dar não. Agora, o que eu quero é o seguinte, eu quero chegar aos 14 anos dominando, porque dessa vez eu cheguei, vamos ver se da próxima, se a minha genética for boa, eu quero chegar antes. O meu cálculo é 8 anos. Entendeu? Agora, você pode perguntar, tem gente que já me perguntou várias vezes, mas por que isso? Mas alguns anos não vai fazer mal para nada. Faz. Faz diferença, né? Porque a pessoa desvia. Eu, por exemplo, eu não tive tanto pecadilho de mocidade por causa disso. Eu estava muito maduro dentro das minhas condições. Outra coisa, eu comecei a fazer meu ciclo de amizade tudo com pessoas mais velhas, mais de idade do que eu. E pessoas sérias. Isso me ajudou demais.
Você veja, eu ganhei o meu curso porque eu conquistei. Talvez tenha sido a melhor conquista da minha infância, foi ter conquistado os meus cursos gratuitamente, pelo meu jeitão com as notas. Quer dizer, eu tirei nota boa, saí bem. O Mário, então, chamou esse menino, é muito bom, manda ele para cá. Vai trabalhar comigo. Ele paga os estudos dele com o serviço dele. Agora, o que é duro é que ninguém informou, né? Que eu ia passar vários anos sem receber nada. Todo aquele honorário da minha mãe foi para o espaço. Passava uma fome danada lá. Não era fácil. E, assim, eu fico pensando muito na linha da autonomia, sabe? Autonomia evolutiva. E, assim, teoricamente, penso eu, não sei, mas será que em quantas vidas a pessoa tendo essa conquista de até 8 anos já está encaminhado no sentido aí da erudição, tudo? Será que tem um tanto de vidas que a pessoa, fazendo isso, ela consegue já não precisar tanto de preceptoria? De vida, não. Existe aí um negócio mais sério que isso. É o psicossoma. Não é intelecto, não é o mental soma. Não adianta nada a pessoa ter uma tendência mental somática se o psicossoma dela ainda é muito furado. Tá. Agora, então, isso é que eu acho sério. Agora, veja, o meu psicossoma, eu já estava livre da opção de besteira que tem para esses conflitos que tem base que eu não tenho. De ter raiva dos outros, por exemplo. Um cara, por exemplo, se você for olhar os filmes que tem, e esses fatos que a gente vê, era para eu ter raiva do meu pai a hora que ele quis e falou os negócios lá com a minha mãe, queria me matar. Ou você me dá aí a cachaça, ou eu mato seu filho. Isso, eu aqui num braço dele e o meu banco para quebrar minha cabeça no outro. Aquilo foi tudo uma chantagem. Sim. Mas veja, para uma criança que vê um negócio desse, não vai se sentir bem com o pai. Agora eu não. Você compreendeu? Eu tentei compreender de uma tal maneira que no fim o meu pai me pegava assim, ó, a cama era alta. Então ele me pegava aqui, colocava eu em cima da cama e falava para mim para me dar passe. Da cabeça dele até os pés. Era passe de longo curso. Desse curso aqui, ó, que é de longo curso. Então, passe de longo curso. Eu tinha que fazer isso e levar. Outra coisa, ele melhorava na hora. Levantava, fazia barba, tomava banho, vestia roupa, saía, sabe, da depressão dele, que era camueca, saía do quarto. Às vezes, a média que a gente calculava era 3 meses. Ele passava lá enfurnado 3 meses. Aí ele voltava, toda a clientela dele vinha, ele começava a trabalhar como dentista, você está entendendo? Trabalhava uma temporadona, às vezes alguns meses. Um dia, ele começava a beber qualquer coisa. Entendeu? O caso dele era esse. Agora, tudo por quê? A perna dele doía demais, que ele tinha uma úlcera varicose, aquilo criava problema no caso. E ele tinha uma perna só. Para trabalhar, ele tinha feito um móvel que ele recostava uma parte dele, do corpo, ele recostava naquilo para ficar meio encurvado para poder trabalhar como dentista. Então isso tudo era um problema. Eu tinha pena daquilo, da história, queria ajudar. Eu ajudava meu pai no laboratório de prótese. Nas coisas que precisava, a gente ajudava. Porque a prótese ali, tudo era muito primitivo ainda, tudo na base da mufa, aqueles negócios. Você está entendendo? O maçarico, aquelas coisas todas que precisava. O negócio não era fácil. Então você veja, eu não tive, do ponto de vista de emoção, isso eu fui estudar quando eu fui para Uberaba. Eu fui para Uberaba aos 12 anos. Aos 12 anos, vindo aquelas coisas do centro espírita, as palestras do povo, lendo os livros, eu cheguei à conclusão, não. O meu negócio eu não tenho tendência para essas coisas. Foi aí que apareceu o cara e falou assim, isso não é para você. Então eles queriam que eu ficasse mais velho, o mais depressa possível. Você está entendendo? As consciências estavam lá comigo. Sim. Que isso ia me ajudar. Por isso que eu sou contra esse princípio da psicologia da eterna criança. Você está entendendo como é que é? Eu não acho. Uma outra coisa, eu também não sou favorável 100% esse negócio da criança não trabalhar, não. Eu acho que ela deve trabalhar, é melhor. Agora, não pode ter escravização da criança, isso é outra coisa.
Mas a sociedade não pensa assim. Até hoje, essas duas coisas eu sou voto vencido, mesmo na psicologia e mesmo na sociedade. A política hoje, por exemplo, eles acham que criança não pode trabalhar de jeito nenhum. Entendeu? Agora, eu não vejo, do ponto de vista evolutivo, eu não vejo que seja o ideal, não. O ideal é fazer alguma coisa. Eu não reclamo de nada, eu gostava das coisas que eu fazia. Agora, é tanto que eu me habituei e me, vamos dizer, acertei tudo em matéria de trabalho. Logo que eu comecei a trabalhar lá, sem honorários, já com 13 anos, eu só fui receber os honorários mesmo para valer com carteira, caderneta de trabalho assinada, aos 16 anos. Você está entendendo? Eu passei vários anos sem nada. Agora, ali, como era a fase minha de crescimento, eu morria de fome. Foi aí que eu aprendi a comer banana nanica, que eu comprava no Mercadão e guardava numa construção que tinha lá que ninguém via. A banana me sustentava. Era baratinho. E outra coisa, o Mercadão julgava o lixo dentro de um quarteirão enorme que estava sem construção. Isso bem no centro da cidade de Uberaba. E lá tinha muita batata doce, banana, que eles julgavam às vezes, um cacho, via que algumas bananas não estavam boas, julgava o cacho inteiro. Você chegava lá, achava banana que não estava boa. Então, eu fui pescador de lixa, de lixeiro, de lixão, nessa época. Que tem vários nomes, sucata, que é um negócio, entendeu? Catador de lixo. E eu fui nisso aí, tudo bonitinho. Agora, a melhor coisa que tinha era a batata doce, que a turma depois, no internato, viu o caminho que eu tinha, todo mundo também entrou nessa. E a gente de noite ia assar batata doce. Era um problema depois com os processos dos explosivos que havia, mas do ponto de vista de sustentação, a batata doce que eles julgaram tinha muita coisa boa do Mercadão, entendeu como é que é? Tudo isso eu lembro como se fosse hoje, uma coisa lá, porque a gente sofria vendo aquilo. Não, feijão, isso aí a turma descia, fazia uma corda, um lençol, e descia para comer o feijão, porque ela era tutu de feijão. Por isso que eu gosto de tutu até hoje. Me habituei com aquilo. Fazia lá o negócio para o internato, as panelas eram tudo feitas no estrangeiro, aquelas panelas enormes, assim, ó. Entendeu? E aquilo, ninguém ia comer tudo que foi feito, então reservava para outro dia. A turma já sabia, entrava lá. O tutu bem feito, bem condimentado, aquela coisa toda. Agora, isso era uma porção da... A turma descia, porque a cozinha ficava no andar térreo, entende? Junto de uma extensão do pavilhão. Mas o pavilhão, onde nós dormíamos, era no andar superior, lá, no outro lado. Então a gente descia, já dava tudo ali. As portas ficavam tudo mais ou menos encostadas, não tinha nada lá com chave, na cozinha, propriamente dita, entende como é que é? Então, eu, para mim, por exemplo, a dona fulana lá, que era uma alemã, dona Hermelita, ela sabia daquilo e já deixava de propósito, porque nunca houve nenhuma repressão ao processo. Por exemplo, se entrava um morcego e depois começava a julgar travesseiro e sujava todo o dormitório, era aquele esparrama em cima da gente. Eu falei assim, eu não entendo. O cara de travesseiro ela acha ruim e a gente rouba lá. O feijão ninguém acha ruim. Ela deve estar sabendo, está na cara. Então depois eu conversei isso com a turma, nós sabemos, nós podemos fazer isso à vontade. O negócio é que dá trabalho de subir e de descer. Professor, então continuando a resposta que o senhor deu aqui para a Lorela, a questão do desenvolvimento mais cedo dessa lucidez. Isso nos ajuda? Ajuda, mas agora tem que ver o aspecto da emoção, do instinto. Que eu acho que aí é que é difícil. Eu, por exemplo, já naquela ocasião, ponderava aquelas coisas todas e via que meu pai estava doente. Eu entendia meu pai. Nunca fiquei com raiva dele de nada. Mas assim eu era também com a maioria das pessoas. Foi por isso que depois o Zezé Palestino veio falar para mim, ó, você não pode ser assim. Quer dizer, ele quis me chamar de ingênuo, que uma pessoa que não tinha malícia. Foi isso que todo o discurso dele comigo foi esse.
Agora, naquela ocasião, eu já estava muito mais vivo do que ele estava pensando, eu já estava com 14 anos. É que eu não tinha muito mais contato com eles, porque eu não morava lá mais. Eu só ia de férias, alguns dias e tornava a voltar. Na realidade, a sua percepção do extrafísico começou com 3, 4, 5 anos de idade, na realidade. Foi por aí. Tá. Então... Agora, começou tudo me favorecendo demais, né? Me ajudou muito para aguentar a barra lá em casa. Agora, a conclusão que eu cheguei, por isso que é que eu sempre tive pena, e por isso que eu fui trabalhar no movimento espírita para valer. Eu tinha pena do povo que era médium. Sempre tive pena disso, compaixão mesmo. Pelo seguinte, eu vi o que é que a gente sentia. Então, a pessoa, gente, se começa a sentir as consciências que tem, ela tem que ter um certo equilíbrio, porque senão as consciências tomam conta dela. O ambiente extrafísico não é de brincar. E é muita gente, tudo pirada, tudo alterado. O povo pensa que os doidos estão aqui na Terra, estão nada, extrafísica é mesmo pior. Agora, por isso que preciso fazer essa reorganização, que é o meu sonho dourado de consumo milenar, entendeu? Agora, isso é uma tendência que todos nós aqui temos. À medida que a gente vai desenvolvendo mais o parapsiquismo, a tendência é chegar na próxima vida com esses processos, de uma certa forma, mais abertos. Agora, o que me ajudou foi os processos da pitonisa, foi os processos das iniciações. Isso foram muitas vidas. Isso me ajudou demais nessa vida aqui. Posso complementar a pergunta? E outra coisa também que me ajudou foi que eu passei muitos anos sem ter ressomado, né? Só estudando a coisa, eu estava lúcido. Posso complementar a pergunta dela? Aqui em cima. Seu processo de evolução veio a partir da maturidade e, na verdade, a partir das adversidades, né? Desde a infância, desse processo de relacionamento com o pai, depois, mais tarde, também todo esse processo de passar fome mesmo, de ter essas dificuldades físicas. O senhor acha que, de repente, à medida que a gente vai evoluindo, a gente consegue, ao invés de aprender com a adversidade, amadurecer através da adversidade, conseguir fazer uma evolução rápida, mas através de uma família bem estruturada, porque a gente acaba vendo... Não, mas o problema é que você nunca vai arranjar essa família bem estruturada que você está querendo. Isso aí não é bobagem. Exclua isso. Por quê? Nem você vai querer isso. Na verdade, e agora, como é que você vai entender isso? Por que você não vai querer? Porque você vai querer estar com quem você deve. E quem você deve? Geralmente não deve ser tão bonzinho. Então aí, a hora que vem lá, e vem um revolucionário e fala para você, ó, melhor para você é você ter contato com essa turma, que é onde você precisa. Então, isso aí, ó, é sonho dourado de consumo para outro planeta. Nesse aqui não dá não, tão cedo. Pena. Você está entendendo? Você entendeu? Entendi. Ideia bonita, ideal, você está entendendo? É a coisa mais fácil que tem. Mas nós temos que nos cingir, ou nos submeter às condições evolutivas do grupo. Não tem por onde fugir. Não tem jeito. Valdo, você falou aí que não adianta ter o mental soma bom e o psicossoma furado, né? Furado. Desculpa. Então, agora, como é que, dentro desse pensamento aí, como é que, o que a pessoa deveria fazer para superar essas questões? Ela tem que pegar o mental soma e acabar com as emoções do psicossoma, os instintos dela. As emoções aventurosas têm que ser, entende, totalmente dominadas, quer dizer que é negócio tudo dominado pelos, vamos dizer, sentimentos elevados que nascem do mental soma, do discernimento. Então o processo é de discernimento. Boa vontade, boa intenção, a gente tem, mas não resolve. Tem que saber distinguir o que serve daquilo que não serve naquele momento evolutivo, com aquelas consciências que nós vivemos. Agora aí entra também a questão da repressão, né? A pessoa não pode... Não, repressão faz parte da vida. A primeira repressão básica que tem é do papai e da mamãe. Aquilo quase que é normal. Por quê? É uma repressão educativa, você precisa dela. É uma coesão. É uma coação. Eu, por exemplo, não gostava de certas coisas. No fim, me ensinaram, explicavam por quê, eu admitia. Eu queria andar só de pé no chão. Não pode. E aí começou. Aí a minha mãe me leva lá na farmácia, lá a botica, como havia lá,
o Suivit, lá que era o alemão, e me mostrou lá os diabos, com aquele negócio do diabo na mão, e mostrando o ancilóstoma do ordenalis, como é que era. Isso é da folhinha. Mas ó, você está vendo? Esse bicho está na terra. A pessoa faz cocô, aquele bicho fica por aí. Isso vem, mexe no seu pé, na sua pele, uma opção de coisa. Isso aí vai predispor em você. Você vai comer as coisas, entra isso. Então nós temos que defender o corpo inteiro. Não é só o sapato, não. A roupa, isso. Agora, esse bicho tem. Assim, eu vou levar para você ver. Aí tem um dia lá, um menino, eles vão fazer uma coisa com ele, e ele está lá. Eu brincava com ele. E ele teve aquele processo de ancilóstoma. Eu vi tudo. Fui para casa na hora, pensando, mas não é possível. Aí eu chego para minha mãe e falo assim, vem cá, eu tenho todas essas lombrigas dentro de mim? Assim, é possível que já tenha. Por isso que a gente dá essas coisas que você não gosta, que é o lombrigueiro, esse negócio todo, que é o vermífugo. E eles davam aquilo na banana. Você está entendendo? Tinha uns horríveis de você, tudo horrível. Agora veja, eu aprendi, né? Então, o ancilóstoma do ordenalis, eu nunca pude esquecer aqueles negócios todos, as coisas que tinha, aquele negócio enorme. Agora, mas aí quando tem orientação... Menino eu vi, ó, saindo da boca, no corpo, tudo quanto é lado, em cima da cama. A cama ficou meio amarelada de bicho. Então, mas aí quando a pessoa tem orientação, isso aí não é mais repressão, porque ela está entendendo, né? Pois é, mas começa com repressão. A repressão, a educação, por exemplo, tem uma certa repressão. Vocês não acham que tem? Tem que ter, não tem outro jeito. Agora veja, é uma repressão positiva. A repressão que não presta é a da ditadura, é a geral, é da escravização, vamos dizer, da manipulação popular, é essa que não presta. O que vê hoje essa questão da indisciplina que está nas escolas é porque as crianças não têm limite. Então há um processo de limite para o desenvolvimento normal. Está faltando isso, está faltando alguma repressão, que é a limitação. A lidar com a frustração. Agora, aí é uma questão semântica, tem gente que não gosta da palavra, usa outra. Mas, por exemplo, o método, o processo da limitação, tudo isso é repressão. É questão de semântica. Mas agora que nós precisamos de ter limite nas coisas, principalmente a criança precisa de ter. Sem limite está danado. Ovaldo. Chega no supermercado, ela quer comer um chocolate, um biscoito, e faz um escândalo. E a mãe acaba dando para comer, quer dizer, é o chamado pequeno imperador, que domina tudo em casa. Outra coisa, a pouco está uma bola. Ficou obeso. Comendo chocolate toda hora, ficou obeso. Agora, por exemplo, na minha terra, não havia obesidade lá com facilidade, não tinha nenhum menino obeso. Quando eles ficavam, era com a barriga grande por causa de velho, morria daí a pouco. Outra coisa também, os adultos às vezes ficavam com a barriga grande e afinava o pulso aqui, ó. Isso é bebida, álcool. O alcoolismo faz isso. E muda o rosto, etc., fica impregnado, etc. Estuda que tinha mais lá. Então, por exemplo, não havia muita gente, porque uma miséria danada. Não havia gente gorda na minha terra, muito raro. Só tinha esses São Marcos Planck mesmo, que já nasceram grandão, mas não eram gordo, do jeito que tem hoje. Não existia obesidade desse jeito. É lógico, quanto à questão de limite, eu também concordo, sempre achei que tem que ter limite nas coisas. Mas eu acho que às vezes, lógico, deve ser falta de discernimento também, mas a pessoa, se ela sendo reprimida, ela vai sendo levada a aceitar uma série de fatores na vida que ela vai como que baixando a cabeça e aceitando um monte de coisa. Abaixando o facho e a crista e colocando a orelha para baixo e o rabo entre as pernas. Mas eu acho que isso aí às vezes... Maturidade. A verdadeira maturidade é isso. É aprendizagem. A vida é boa por causa disso, que é uma escola permanente, né? Só não aprende quem é boboca, que não presta atenção nas coisas, porque nós temos lição toda hora. Elegância de linguagem é uma boa proporção de formas na escrita.
é um bom estilo de linguagem, deve ser adaptado à conscienciologia. De que forma? Através da sua inteligência. Isso é a realidade de novo. Realmente você tem toda a razão, é o que eu estou tentando fazer. Tenho assistido às tertulias todas as noites, apesar do cansaço de 14 horas de serviço aqui na clínica. Não tenho conseguido estudar, mas o meu parapsiquismo está muito afinado por causa da interassistencialidade. Você pode me dar uma dica de como voltar a ler mais? Ou não é tempo de ler e sim trabalhar? Olha, do jeito que está a sua situação, eu que te conheço, para um pouco mesmo agora com a leitura. Agora, ó, vê se você dorme direito para você não arranjar algum problema de saúde. Isso que eu acho que não adianta nada. Você que ajuda tantos outros, tem que ter uma boa saúde. Agora, ó, trabalhando 14 horas, você tem que estar dormindo um bocado, porque você só tem mais 8 horas sobrando. E possivelmente não está dormindo 8 horas por dia. Isso aí vai torrar você. Primeira coisa, veja se você está mudando, veja se está dando insônia. Isso aqui é a coisa séria. Agora, ó, vai guardando os livros. A hora que a coisa aliviar, você engole tudo aí, de uma hora para outra. Faço o TENEPS às 8 horas da manhã e gostaria de saber o que devo fazer quando não for possível fazer esse procedimento dentro desse horário. Por exemplo, agora existe um curso do IPC, o CIP, em Ipanema, cujo horário coincide com o da TENEPS. O que posso fazer se quiser fazer o curso? Por que é que você não muda isso? Que tal começar o dia mais cedo? Bem mais cedo. É muito melhor. Às vezes é bom a gente levantar mais cedo. Isso aí faz bem. Hoje moro em Foz e há um ano tenho tido muitas experiências em uma espécie de complexo de edifício que são interligados por muitos elevadores com muitas direções. E ali eu encontro sempre uma variedade muito grande de energias, com eventos diversos, desde assistência energética até eventos como debates com o tema conscienciologia. Na semana passada eu participei de um debate em que o professor era o palestrante. Gostaria de saber se existe essa estrutura ou uma estrutura similar no extrafísico e se o professor já esteve em um local parecido. Não, extrafisicamente tem tudo que você pensar em matéria de educandade. O que pode ensinar, eles têm. Agora, uma das coisas mais impressionantes que tem são as maquetes vivas. Eles fazem maquete que parece que o negócio é vivo na sua frente. Você aprende tudo na hora. Isso tudo tem. Tem muito macete extrafísico para a pessoa aprender. Esse é o motivo, por exemplo, aqui, ó, quanta gente aí, genial, que fez o curso intermissivo. E às vezes o curso intermissivo foi aí, 1 ano, 2 só, que a pessoa fez, no entanto, ela aprendeu muita coisa. Apreciei por antecipação o tema da louçania estilística, mais do que da linguagem. Sim, é lógico, estilística. Claro, melhor do que a louça será sempre a manga nela servida. Seu Juarez. Por outro lado, as recomendações do padre Arthur Schwab sobre a louçania restaram altamente datadas. O que lhe parece, então, em termos de oficina, até promover a mutação de estilo, o estilo reflexivo sobre o que, para a neoprovíncia, serve ou não serve? Por exemplo, em obras tais como a de Rui Barbosa, Machado de Assis, ou melhor ainda, em obras de cientistas elegantes. Olha, estou de pleno acordo, é isso que a gente pretende aí nas coisas que nós estamos falando. Ele mostra que ele andou vendo a louçania do Arthur Schwab, que é o cara lá, o padre lá, que fez as coisas, esse aí é um deles. Já que o senhor desenha tão bem, por que não faz um retrato do EM para ter noção de como ele era, quando mesmo estava em conexão com o senhor da condição de pré-mãe? Eu não faço porque ele me proibiu. Eu uma vez quis fazer, ele não quis. Falou, não faça não. E realmente, se eu fosse fazer, o povo ia vê-lo com antipatia. A hora de colocar aqueles olhos de motociclista, sabe aqueles óculos de motociclista que o cara faz contra o vento, etc., e coloca aquele negócio preto? Os olhos dele pareciam uns troços assim, e a cabeça dele também é meio esquisito. Ele não queria parecer extraterrestre, é melhor pensar como eu sou, tal. O povo não entende. O EM, gente, não era burro.
Ele podia ser outro bicho, mas burro ele não é. Existe livro escrito pelo professor Valdo sobre a sua trajetória de vida, autobiografia? Se existe, onde encontrá-lo? Olha, não existe não. Mas, até agora foram 5 ou 6 equipes que queriam fazer a minha biografia e deu conta. No entanto, agora tem um casal que está fazendo a minha biografia, porque a turma lá do exterior pediu. E eu admiti agora pela situação, porque tem muita bobagem a meu respeito na internet. Então, fazendo a biografia, que a gente possa mostrar com os fatos, e a gente tem muita documentação disso aqui na holoteca, enquanto eu estou por aí, pelo menos a gente mostra o que é que houve. Uma coisa é séria, você não está perdendo nada de não conhecer a minha biografia. Eu posso ajudar aqui uma outra coisa daquilo que eu falo para vocês, mas de modo geral, não é lá essas coisas não. Você me espera para daqui a alguns milênios pela frente, que aí eu vou ter uma boa biografia, eu posso até fazer uma autobiografia na ocasião, mas por enquanto ainda estou muito renquen, muito rastaquera, muito pequeno. Agora, existe mini biografias minhas com 4, 5, 6 páginas por aí, isso aí tem que dar até na internet. O senhor acha possível que as crianças se dediquem ao estudo, brinquem para se desenvolver motor e cognitiva e socialmente, e ainda assim ter energia e tempo para trabalhar? Foi o meu caso. Eu fazia isso tudo e trabalhava, meu negócio não era fácil. Agora, ó, quero dizer uma coisa, nunca fui muito de futebol, não. Mas eu gostava muito de mato. Mato. Por quê? Porque tinha fruta, uma fome danada, cheia de verme. Aquilo era o máximo. Vocês pensar de fruta, lá da área, lá do Cerrado de Minas Gerais, sou especialista. Tudo que vocês pensaram, eu vi. E outra coisa, a gente saía de madrugada para ir longe. O fim de semana, então, era uma delícia. Você comia de tudo. Agora, depois, você já viu, né? Com os vermes... A seu estilo, você também tinha boca livre, né? Não, a boca livre da natureza. A seu estilo. Da natureza. Meu negócio é desde pequeno. Valdo, aqui, ó. Além da manga, tem alguma outra fruta que você já estudou, já analisou, para essa energia? Eu chamo a atenção que a manga é mais do que o resto do que eu já vi. E devido à terebintina. Agora, existem outras frutas que têm muita coisa, muitas delas são muito ácidas. Por exemplo, tem manga que não tem acidez assim, excessiva e nada. É tanto que eu como, me faz mal, com meus negócios todos. Eu não posso, por exemplo, eu não posso comer nenhum cítrico, nem laranja, nem lima, nem nada de limão, entendeu? Outra coisa, tem certos tipos de melancia que eu não posso comer. Você está entendendo? Então, isso aí varia. Agora, por exemplo, a manga, com tanta toxidez natural vamos dizer, da estrutura intrínseca dela, ela ter tanta energia, é uma fruta para a gente estudar. É uma coisa para se pensar. Professor, aqui. Sim. Aqui, de novo. Dentro dessa dieta frutariana, né, como é que a gente faz para suprir a carência da proteína animal, né? Como os processos, por exemplo, de peixe, salmão. Salmão é um peixe que tem pulmão. E ele substituiria bem, então? É o jeito, é a saída. Agora não deve ficar sem, não. Do jeito que está, se a pessoa está acostumada com isso. E outra coisa, qualquer gradação, seja de sono, ou de fome, quer dizer, de comida, de alimentação, tem que ir muito devagar. A gradação demora até a pessoa mudar. Senão isso vai fazer deficiência nas faculdades mentais dela. Agora, outra coisa, a fruta, não deve misturar um monte de fruta e comer tudo junto, tem que saber. Porque senão pode dar uns processos na pessoa aí. Está entendendo? Tem que saber como a pessoa usa a fruta. Uma coisa, por exemplo, que as frutas hoje estão muito bem trabalhadas, são as frutas secas. Que é essa, do jeito que eu trouxe aí para mostrar para vocês, da tâmara. Agora, por exemplo, tem o damasco, hoje está muito bem feito.
Tem a banana seca, que está ótima, do jeito que está aí. E assim tem uma série. Tem até umas frutas de tipo maçã seca, que são boas. Isso aí eles vendem aqui, tem umas 2 casas mais sérias em Foz que vendem tudo isso. Aí vale a pena. Agora, outra coisa. Quando você vai comer fruta, não pode ficar com muito entusiasmo, porque senão você come 1 quilo. Isso aí vai criar problema. Tá certo? Tem que ir com calma, estabelecer certos limites. Professor, quando você fala do domínio dos sentimentos, né, e daí você ter sentimentos elevados, né? Você podia comentar um pouco mais sobre isso? Porque, por exemplo, se a gente tem que fazer toda essa questão da repressão cosmoética, da limitação para esse desenvolvimento da maturidade, há também uma forma de você conseguir elevar esses sentimentos, né? E na medida em que a gente faz isso, e, por exemplo, essa questão do amor incondicional às demais consciências, para isso também não ser mal interpretado, porque senão você pode sair de uma situação e ir para outra. Uma coisa boa é você esquecer a palavra amor e põe a racionalidade no lugar. Racionalize tudo que você sente. A coisa muda de figura. Foi isso que eu fiz muito cedo. Eu racionalizo tudo. Acabou. Agora, tem muita gente que quer combater isso, até filósofo. É bobagem. A vida é feita pela racionalidade. Tudo é um processo, tem que ter um equilíbrio lógico das coisas. O cosmos é feito desse jeito, então não tem por onde fugir. Agora, o que falta para a gente é a compreensão dos detalhes. É isso que a gente tem que pesquisar. Às vezes nós interpretamos mal as coisas porque ignoramos os detalhes. A gente não sabe fazer, conjuminar, fazer vamos dizer assim, a inter-relação dos processos. Quando a gente começa a ter uma visão de conjunto, uma cosmovisão, com a inter-relação dos processos, tudo fica mais evidente, mais claro, melhor. Agora, por isso que eu falo, é preciso de haver reflexão. Sem reflexão não vai. O problema, então, não é sentir muito amor pelas coisas, não. Antes de mais nada, o que a humanidade precisa mais é ter muita reflexão para decidir o que vai fazer. Então, com autorreflexão, nós acertamos mais. Então, a gente fica menos submisso ou escravizado aos instintos, às emoções negativas, às más interpretações das coisas. A primeira coisa, quando a pessoa tem, que eu considero isso, é a primeira bênção que a racionalidade dá. É a hora que a pessoa não entende uma coisa, ela deixa em banho-maria, ela não avança. A coisa mais importante é isso. Entende? Na dúvida, se abster. Não, vamos esperar. Vamos deixar em banho-maria para ver. Eu não entendi isso. Eu não posso... Que é o negócio do adorno. Né? Não estou preparado, não tenho competência. Então, pense na racionalidade. Deixe de estar falando muito em amor, etc. Tal, que seja de bolero, de samba, não vai resolver muito. Então. Sim. Página 69, profesor. Legislogía. Hay los 2 primeiros itens, la lei da conservação holonemônica do alto patrimônio cultural e a lei da conservação holonemônica do alto patrimônio cultural. E a lei de Quer dizer, contágio. Você, por exemplo, tudo que você aprende, tudo que você vivencia, aquilo fica dentro do seu micro-universo consciencial. Sim. Há, portanto, lá dentro de você, um princípio ou um almoxarifado de experiência. Isso ninguém tasca, isso é inalienável, ninguém tira isso de você, isso é seu. Agora, isso é que é o patrimônio cultural, é o alto patrimônio cultural. Agora, vai depender de você saber usar esse patrimônio bem ou não. Então, veja, isso aí seria a conservação holonemônica. Holonemônica quer dizer, do ponto de vista de memória. Como é você com a memória? Você sabe conservar
reter aquilo que você aprendeu. Por exemplo, não adianta nada uma pessoa que fica guardando só fantasias ou coisas superficiais que não tem importância, que é a anticultura, a contracultura, os idiotismos culturais. Isso não resolve. A pessoa tem que começar a conservar, a reter, a guardar, a memorizar aquilo que vai ter importância para ela. Então, a primeira coisa que tem isso, o seu patrimônio é bem selecionado, ele é seletivo. Você escolhe bem aquilo que você guarda. Por exemplo, eu sempre falo o caso daquilo, porque eu tive contato com várias pessoas assim. O cara, às vezes, sabe tudo sobre o jogador de futebol do Scratch brasileiro, que é a seleção do Brasil, em todas as Copas, até hoje. E ele não é especialista daquilo. Agora, você pergunta para ele alguma coisa séria da família dele, ele não sabe nem o nome. Tem um cara desse que eu perguntei, ele esqueceu o nome do filho. Então ele falou só apelido, mas ele não lembrava do nome do filho. O nome real do filho. Você está entendendo como é que é? Quer dizer, é uma lástima, uma situação dessa. Agora, em outros, eu encontrei com outro que ele sabia milhares de piadas. Cada uma mais grossa do que a outra. Tudo piada de prostíbulo e outras coisas mais, para vocês terem uma ideia. Você ia ver uma coisa mais séria, eu não sabia niente, nada. Quer dizer, esse patrimônio, essa característica da qualificação do patrimônio cultural da pessoa, eu considero isso importante. Super importante. Por isso que eu arranjei aquele verbete chamado, como é que é? Personalidade singularíssima, ou consciência, amizade singularíssima. Eu trouxe para vocês. Amizade raríssima. Aí não trouxe, não. Eu preciso de ver se não está na nova relação. Não, se não for nesse, está no outro. Agora nós temos 40 lá prontos já. Está na bica. Eu tenho 40, até mais ou menos dia 10 de fevereiro. Tem tudo pronto. O Everton viajou, já deu a listagem lá, e eu já tenho tudo no armário, tudo arrumadinho. Mas olha, eu até vou ver se está. Que às vezes eu já dou essa ideia para vocês. Se não for, deve ser no outro. Não está, não. Começa o primeiro aí, vai ter ante-acaso. Ante-acaso. Mas então deve estar no outro mesmo. E o outro item aí da legislação, a lei do contágio cultural. A lei do contágio cultural. A cultura é uma coisa que contamina, ela contagia. Mesologia. Então, por exemplo, eu conheço uma pessoa que era danada da vida com a tourada. E essa pessoa, eu tive contato com ela no Brasil, a gente teve muito contato aqui, etc. Ela foi embora para a Espanha. Foi para um lugar lá que só tinha tourada o tempo todo. Quando eu encontrei com ela de novo, ela só falava em tourada para mim. Eu falei assim, vem cá, quem te viu e quem te vê? Como é isso? Não se faz mais fulano como antigamente. Quer dizer, a influência cultural da tourada. Aí ele vira para mim e fala assim, mas escuta, aqui, se eu não participar do processo das corridas de touro, eu fico excluído. Chega no inverno, eu não vou ter nem amigos. O negócio é bravo. Eu disse, não, eu entendo você. Só não entendo o seguinte, por que você não melhora um pouco a sua biblioteca? Já podia ajudar, né? Mas você entendeu, Luiz? Sim, professor. Uma outra dúvida aí na página 71. Em Neoprovíncias Culturais Seriozoológicas, el item 02, Evoluciologia. A autovivência adulta da inteligência evolutiva, da ficha evolutiva pessoal e do ciclo multiexistencial pessoal. Aqui eu coloquei tudo, né? Não está faltando nada, né? O que você quer com isso? O que você quer? Inteligência evolutiva, a FEP e o CMP. Mais do que isso é o seguinte, cadê a sua FIEX? Cadê o seu complexo? Cadê a sua especificidade? Só falta isso. Tá.
Agora, nós estamos mexendo agora com os valores muito diferentes que tem por aí, né? É só a Conscienciologia que tem esses valores, vocês já notaram? Agora, o negócio está ficando cada vez mais depurado e difícil. Agora, eu estou vendo que a turma está estudando. Por isso, as respostas que tiveram agora, que eles mandaram para esses dois últimos agora que estão me ajudando, sabe? A Militares e a outra aí, das datas, a gente está vendo que o povo está estudando, está todo mundo vendo. Outra coisa também, eu estou vendo os artigos que estão aparecendo nas nossas revistas. A turma está estudando, está vendo o reflexo. Mas também, gente, tudo que eu escrevo inteligência evolutiva e coloco, tudo de propósito, para ver se cai, né? Bater na tecla. Eu só evito repetir, né, o mesmo verbete, aquela expressão, a sigla, 2 vezes. Eu só ponho um. Sim, eu sei que você já tem. Hein? Pois é, eu sei que é, mas agora o problema é o seguinte, não tem aqui a amizade. Fica para você. Mas no outro. O outro ele não te deu ainda não, né? Mas é preciso de ver. Valdo. É que tem uma série de verbetes para trazer lá, não tem problema. E mais embaixo, aí na mesma Neoprovíncias Culturais e Zoológica, o ponto 03, Intermissiologia, Autovivência Intrafísica. A autovivência intrafísica, autoconsciente, do curso esse ponto... Pois é, atrás faltou o CI, então eu coloquei aí. É mais um. Mas olha, a autovivência intrafísica autoconsciente, é o que vocês estão fazendo aqui. Por isso vocês entendem a tertúlia, etc. Tal. Se não fosse o curso de domicílio, nessas tertúlias que eu dou hoje, ninguém ia entender, é verdade ou não é? E eu vejo isso pela turma nova que chega aqui, que nunca viu. A gente tem que estar traduzindo, expondo. Por isso que eu peço a vocês, você, o Arlindo, a turma aí, falar, expor, pelo modo de vocês, para a pessoa também ver, para ver o que é que está dançando por aí. Professor, eu achei interessantíssimo essas 3 neoprovíncias. Agora, a primeira, a segunda e a terceira. A primeira, a cultural humana, né? A segunda, a parapsíquica, e a terceira seria a axiológica. Agora, de uma certa forma, a terceira ocorreria após a primeira e a segunda, né? Sem a primeira e a segunda fica difícil. A gente já deu uma ordem mais ou menos boa, né? Sim. Para a pessoa entender, né? Agora, essa terceira é a pesadona, é difícil. Pois é. Essa precisa de mais dinheiro. É o nosso mega foco. Se o cara não for rico evolutivamente, sim, não dá. Paupérrimo evolutivo não entra aqui. As ilhas? Né? Então, a criação das ilhas... Mas dá para a pessoa pensar, não dá? Sim. Que é justamente onde o Luiz pediu. Sim. O Luiz foi aonde precisa da história toda. Aí eu falo até do Homo sapiens sereníssimo. Era a terceira. Então, quer dizer, agora, na verdade, o foco principal é esse mesmo. Né? A gente pega a primeira e a segunda. Falta no corpo de ideias da Conscienciologia de um entrelace mais esclarecedor entre os conceitos assistência e sincronicidade. Poderia falar brevemente sobre como a assistência pode ser definida com base no conceito de sincronicidade? O caso todo é o seguinte: sincronicidade é um conceito dificílimo. Interassistencialidade é um conceito bem mais fácil. Agora, o que se passa? Se você entendeu o que nós queremos fazer, falar com Tacon e Tares, você já está com meio caminho andado. Agora, veja, não fique fazendo maquiagem, nem querendo edulcorar a assistência que você faz, que é para entender o processo da sincronicidade. Agora, de modo geral, na sincronicidade, as coisas ocorrem em torno da pessoa e junto dela, ou vêm até ela, de acordo com as necessidades evolutivas dela, devido aos assistidos em torno dela. Então, por exemplo, toda vez que um assistido chega a você, é porque você precisa de assistir aquela pessoa, que você tem culpa no cartório. A base é essa. Então, você é o primeiro assistido na hora que entra nisso. A sincronicidade, então, de ser aquela pessoa, dentro daquele momento evolutivo, dentro daquela, vamos dizer, aquele contingenciamento humano que você vive,
tudo tem sua razão de ser. Então, o que seria bom você juntar aí é a lei de causa e efeito, que é a chamada lei do retorno, que é a lei do karma, é a lei da grupo karmologia. Isso também seria bom pensar aqui na questão da assistencialidade. Agora, em matéria de sincronicidade, tem muita coisa para se estudar. O assunto é vastíssimo, tem muita coisa. Como é que podemos desenvolver uma relação de amizade fraterna com os nossos amparadores? Como devo proceder para que os amparadores confiem mais em mim e possa vê-los com mais clareza? Primeira coisa, nós temos aí uma técnica para isso. Como é que chama? TENEPS. Poderia dizer quando foi que o senhor identificou a existência dos cursos intensivos ou cursos pré-reencarnatórios? Como foi isso? Foi em 1100 que as coisas começaram mais sérias, que eu vi, né? Já haviam, assim, preceptores, um ou outro que ajudavam o povo que a gente via, mas não havia uma coisa institucionalizada como foi feito, que era isso que a gente esperava. Com relação ao assunto da repressão no âmbito pedagógico da formação do indivíduo, poderia falar sobre a condição oposta da superação dos efeitos nefastos dos excessos manipuladores e de inibição patológica recebida na infância, com efeitos castradores sobre a sua atuação, repercutindo até em suas tarefas tarísticas e proexológicas a serem executadas? Qual a recomendação do professor, não sob o aspecto hétero, já vivenciado, mas sob a execução da plasticidade consciencial necessária? A primeira coisa é o seguinte: vamos nos conscientizar de que sem interassistencialidade não há evolução. A hora que chega a isso, você vai ver que toda coisa que vai contra a fraternidade é anti-assistencial. Então você não vai pensar nisso mais. A partir disso, você esquece tudo da infância, as coisas negativas todas que tem. Você vai olhar o que é que interessa. O positivo, o desenvolvimentismo e as coisas que caminham. Gente, não tem nada a ver com isso, eu não estou aqui, tá certo? Não encostei nada. De modo que o processo todo é de a pessoa interessada procurar pensar na racionalidade dos seus instintos. Acabar com os instintos, a força dos instintos sobre você. A hora que acontece isso, você vai ver a infância com outros olhos. E isso não vai afetar o processo de repressão na sua vida adulta. Tenho 29 anos e sou dentista. Minha jornada de trabalho é intensa. E mesmo tendo alimentação razoável, estou muito magra. Como bem, mas faço poucas refeições ao dia. Qual o critério para deixar de comer carne vermelha a partir de uma dieta com peixes e derivados? A melhor coisa que tem é o seguinte: coma durante uma temporada com um nutricionista vendo durante o dia 5 refeições. Eu garanto que você vai engordar e vai melhorar o peso e vai melhorar a coisa. Agora, pega um nutricionista, um homem, uma mulher, um técnico, para acompanhar você nisso. Faça 5 refeições durante a temporada. Isso é que chama a superalimentação técnica. Às vezes isso vai te ajudar. Uma outra coisa, eu sou dentista, já tive jubileu de odontologia, eu era até professor oficialmente lá na escola, fui secretário de uma faculdade de odontologia durante 9 anos. Então era da administração disso. Ajudei a criar uma faculdade. Agora, o que é que se passa? A odontologia exige demais do dentista e da dentista. A maior prova disso é que no jubileu, as mulheres que eram dentistas, quando chegam aos 50 anos, a maioria já morreu. Porque a odontologia exige demais, principalmente da mulher. O corpo da mulher não tem a mesma estrutura do corpo do homem para trabalhar na odontologia. Isso tudo é observação minha. Ó. Agora, no jubileu que eu tive, eu vi. As mulheres que apareceram, está tudo entregue às baratas, depois de 50 anos. De formatura. Entendeu?
Agora, tinha homem, está ótimo, ser cheio de vida, eu mesmo, à disposição danada, com a história toda. Agora, uma boa parte das mulheres que tinha lá, eles sempre me disseram, e elas não apareciam, já tinha morrido, 50 anos depois. Então, você tem 29 anos, você está na flor da idade. Então, cuidado com esse seu negócio, aumenta suas defesas. O problema não é ficar obesa, o problema é aumentar a defesa orgânica, melhorar a sua imunologia, a imunidade. Dá um jeito nisso. Porque senão, minha filha, você não vai aguentar a barra, não. Você não chega no seu jubileu de dentista. Eu estou falando com experiência. Nisso aí. Essa aí eu posso dar lição. Eu vi essas coisas tudo de perto. Professor. Inclusive eu tinha amigas minhas que se formaram mais ou menos na mesma época, que quando eu fui lá para ver, que eu estava doido para encontrar, não estavam lá. Quem é que falou? Fui eu, professor. Aqui. Sim. Professor, página 69, detalhismo, tecnologia. As abordagens, tecnologia. As abordagens técnicas da consciencioterapia. Pode explicar um pouco a relação disso com a neoprovíncia cultural? Escuta, você acha que a consciencioterapia muda a vida da pessoa? Outra coisa, a consciencioterapia muda a vida do consciencioterapeuta e muda a vida do evoluciente. Muda a vida de todo mundo. Por quê? É um estudo realista, colocando o pingo no i, diretamente, o nariz no dedo da pessoa. Vocês não acham que isso seria a neoprovíncia cultural? A consciencioterapia é um dos lugares mais avançados que nós temos de evolução dentro da conscienciologia. Que é onde a gente vai pegar, tá entendendo? Os necessitados de melhoria da infraestrutura. Transformadora, pode. Fala aí que eu já não estou ouvindo nada. Relação transformadora. É uma relação transformadora que a consciencioterapia é isso dá. mesmo. Ela fornece, comunica. Tem lógica isso? Está de acordo, Julieta? Tudo ok? Valdo. Acapite? O Valdo. Professor, eu tinha pensado outra coisa. Eu tinha pensado da seguinte maneira. Que dentro dessa neoprovíncia cultural, a gente aplicasse determinadas técnicas para poder vivenciar isso aqui. A consciencioterapia isso, mas ela não. No caso, ela era mais uma vivência. Antes que você falasse qualquer coisa, eu falei assim, a consciencioterapia modifica a vida do consciencioterapeuta e do evoluciente. Mas nem todas as pessoas que passam por todas essas vivências aqui, elas vão fazer consciencioterapia ou passa por aquilo. É bobagem. Seria uma autoconsciencioterapia. Pois é. Para aprender como é que é. Mas pode falar. Aqui em Teologia, página 69. Não sei se você já falou aqui da teoria da dissonância cognitiva. A teoria da dissonância cognitiva. Você quer repetir para ele? Você é retardatário? Sim, sim. A pessoa vai perguntar se eu tenho falado. Fala para ele, fala. Não, ele vai falar com amor e carinho para você. Amor e carinho. Passagem de ano foi boa, hein? Acordou mais tarde hoje. A questão é a seguinte, isso é uma teoria muito utilizada na psicologia social do pesquisador Leo Festinger, da década de 50, que aborda a questão de diante de uma situação de decisão, como é que a pessoa lida para tirar ou diminuir a ansiedade ou a culpa por ter tomado uma opção, por ter escolhido uma opção. Então, tem duas opções, alternativa A e alternativa B. A pessoa optou pela alternativa B, ela tenta minimizar cognitivamente a opção A, para ela se sentir melhor, porque ela fica querendo o A. Se ela escolhe o A, ela fica querendo o B. Então, ela tenta minimizar isso para poder lidar melhor diante dessa situação. Ok. Agora, escuta, você não está entrando 2010 dormindo, não, né? Está tudo certo, né? É que o Réveillon foi muito pesado. Hoje foi um dia excepcional, né? Eu geralmente não acordo muito tarde. O Réveillon foi pesado.
Valdo, aqui no B, por favor. Na página 69, em efeitologia, tem aqui o primeiro, os efeitos das retroculturas nas personalidades. Queria te perguntar, como é que a gente identifica esses efeitos, tanto na gente quanto nos outros? Como é que a gente faz isso? Primeira coisa, observa o que você gosta. Aquele povo que viaja para a Europa, chegou lá assim, eu gosto da França. Chegou e falou assim, não, a Itália é o máximo. Isso tudo é o problema dos efeitos da retrocultura. A pessoa, é o dejaísmo que a pessoa tem. Ela começa a lembrar de coisa do passado e ela vai por aquele viés. É o que ela gosta. Então acontece esse processo todo aí. Mas isso não é... São os efeitos das retroculturas. Mas isso não chega a ser... Agora, a outra, tem também a retrocultura dessa vida. Entende? Eu, por exemplo, eu tenho uma cultura que às vezes eu falo com calma e fico com sotaque de Minas Gerais do interior, até hoje. Eu sou capaz de mostrar isso. Entende como é que é? Agora, veja, isso é retrocultura. Não é isso? Eita, irmão, mas que coisa! Tem uma série de condições que você tem. Se quiser, eu falo aí o dia inteiro, tipo, diretamente de Belo Horizonte para você. Belo Horizonte. Professor, a Érica. Você estava falando sobre a profissão de dentista, de ficar entregue às baratas. É pela postura, pela forma de trabalhar, é pela energia. Você viu que ela trabalha sem parar e está dentes. magra. Ó, ela está no caminho, está com 29 anos. E a energia também, por exemplo, um dente estragado, uma boca mal cuidada. Não, o problema é esse. Não. O problema é que dentista é um grande técnico. Uma pessoa que é um bom dentista é uma pessoa fora de série. Eu conheci muitos assim. Eles são fora de série. Agora, tem verdadeiros gênios nisso. Tem muita gente que inventa máquina, instrumento, técnicas, tudo, o tempo todo. Outra coisa, a nossa odontologia no Brasil é uma das melhores do mundo, você sabe disso. O negócio é muito sério. E aqui nós temos bons dentistas mesmo, sérios. Mas agora, a mulher ficar em pé ali, todo dia, e às vezes se trabalha muito. Tem uma coisa que eu não expliquei aí, que eu posso explicar para você aqui, mais sério. O dentista é diferente de médico, é diferente de engenheiro, é diferente do professor, é diferente de todo mundo. Por quê? Porque o dentista cria uma família com a clientela dele. A pessoa não quer mudar de dentista de modo algum. O cara quer aposentar, a clientela não deixa. Já teve casos que eu virei para o cara e falei assim, olha, muda de cidade. Você vai aposentar, é o único jeito de se aposentar. Enquanto você estiver aí, o povo não te deixa. E outra coisa, ele já conhecia a família toda, trabalhou já com o filho, o pai, o neto, o avô, a avó, o padrinho, o povo todo. Então, ele olhou a boca daquele povo todo. Você está entendendo? Da família inteira. É um problemão para ele. Agora, o melhor da história não é essa. O melhor da história é aquele nosso amigo que você conheceu lá em Uberaba, meu amigo. Não, e o outro também, o italiano, que está contando a história. Quem que é italiano? O italiano hoje, ele é milionário. Você tem uma ideia? Ele tem imóvel na Avenida Paulista. Um big de imóvel alugado. Ele não precisa trabalhar mais, há muitos anos. Agora, ele está trabalhando há 50 e poucos anos. E não para. Aí eu virei para ele assim, vem cá, mas o que é com você? Você quer ficar rico? Você vai descer esse dinheiro para quê? O que você vai fazer com isso? Eu falei, Valdo, eu não posso parar. A minha família não deixa. A família dele é a clientela. São os clientes da odontologia dele, é a família dele. O dentista, de modo geral, ele cria uma família com a clientela. Valdo. Fica tudo em casa. Aqui. Eu, antes de vir para cá, onde eu estava trabalhando, né? Uma coisa mais ou menos semelhante. O pessoal, quando tomou conhecimento que eu ia embora, eu acho que foi o período que eu trabalhei mais na minha profissão. Porque era o afluxo de pessoas lá, mas você vai embora. Para onde é que você vai? E tem pessoas que adquirem. Exato. Quando a pessoa vai se despedir assim, o jeito é ela comprar uma opção de caixa de lente de papel e oferecer para o povo que vai chegando. É o jeito.
Adquire confiança da seguinte forma, né? Para onde é que você vai? Eu devo para Foz do Iguaçu, é muito... Não, mas quando é que você vem por aqui, né? Como é que eu faço para eu disse, é longe demais, não tem condição. Aí pergunta, quando você vem por aqui? Quando é que você vem de férias, mas vai aparecer por aqui? Onde é que você vai atender? Está entendendo? Agora, e essa questão... Você é dentista há quantos anos? Sou dentista há 23 anos. 23? Se contar com um ano, no último ano de odontologia, eu já trabalhava, né? Apesar de não ser regular, mas aí eu passei a trabalhar numa clínica de um colega. Um ano antes, né? Então... Agora, odontologia é uma coisa fora de série. O ambiente que a pessoa cria. Gente, um dentista, ele tem que ser equilibrado. Não tem jeito um dentista ser desequilibrado. Ele não funciona. Ele funciona pouco tempo. O problema... Estoura o consultório dele, não dá. É tudo muito detalhe. Não só a questão da sua profissão, do trabalho manual, da postura. Às vezes você tem uma determinada atividade ali para fazer, né? Uma intervenção, e às vezes você não pode mudar aquela posição sua. Você trabalha às vezes... Você veja bem como é que meu pai sofria com a perna só. E ele tinha uma perna artificial pesadíssima. E queria a outra perna doente, com úlcera varicosa. Ele tinha razão, com a loucura dele, não tinha jeito. Os amigos dele todos davam... E a outra coisa, viu, Valdo, também outra coisa séria, é o lado psicológico. A maioria das pessoas tem medo, né, de você mexer ali na boca, né? Então, quer dizer, aquela insegurança que ela tem com relação à sua boca, né, a boca, né, própria da pessoa, ela, quer dizer, as outras inseguranças, quer dizer, ela cria confiança em você, e as outras coisas, que os outros problemas, ela traz para o seu consultório também. Eu tive pacientes que chegaram assim, doutor, hoje eu não queria, eu tenho quanto tempo aí? Eu tenho quanto tempo aí? Às vezes ele ficava mandando os pacientes passar, e ele queria, não, me deixa por último. Aí, eu não queria que o senhor mexesse na minha boca hoje, eu estou com um problema aí, lá vinha. Agora, tudo você tem que conversar todo dia. O dentista, às vezes, conversa muito mais do que o médico com o paciente. Agora, outra coisa séria é aquele meu amigo que falou, Valdo, todo mundo que é dentista, um odontólogo, para mim, já é uma pessoa que já entrou na porta do céu. Assim, mas por quê? Valdo, tem gente que eu conheço que, se morder na língua, ele morre na hora envenenado. Agora, o dentista vai mexer justamente nisso. É só fora de série, tudo quanto é dentista. Mas então, eu já cheguei assim, eu entendi, quer dizer, é uma coisa, quer dizer, entra cosmoética, então uma série de coisas, você tem que estar pisando em ovos ali, de você ter toda uma família, você tratando, e o conflito daquela tua família está na tua mão, tá entendendo? Do cara vir se aconselhar com você... Tudo nem pode falar. Pois é. Né? Aí, quer dizer, vem a cosmoética, é um negócio complexo, é uma profissão que você tem que ter um preparo muito grande para lidar com isso, porque você vai ter uma certa responsabilidade, né, com determinadas atitudes, tá entendendo? De você... Agora, tudo que é de odontólogo, geralmente também é mais certinho, é mais completo, é tudo. Vocês querem comprar um bom carro? Compra carro de dentista, que geralmente ele é pouco usado. E é bom, é bem mantido, a manutenção é boa. Você comentou que se a pessoa for meio pirada, ela não aguenta, ela estoura. Estoura. Né? E isso é por causa do nível de detalhismo, de concentração que tem que ter na profissão? É que ela está vivendo dentro de um redemoinho de emoções, ideias, interesses, porque ele não trata só da boca. Exato. Ele trata de tudo. De tudo. E outra coisa, a pessoa com o tempo tem uma confiança no dentista, que é uma coisa absurda. Às vezes é mais do que no médico, é mais do que no advogado, é mais do que no psicólogo. Eu já vi o dentista perfeccionista. Tem pessoas que eu ia atender e falam assim, não, eu vou falar com o meu dentista, depois eu volto a falar com você. Valdo. Em alguns... Desculpa. Em alguns casos, assim, a pessoa perfeccionista, dentista, e com algum outro, porque já tem esse processo de loucura, né, do perfeccionismo, e a pessoa surta na profissão, por conta do nível de detalhe. Ou todo mundo que é pirado, lá pelas tantas estoura, ele não fica 23 anos na profissão, igual ele. Aí ela tem que redirecionar o trabalho para outras coisas. Pode olhar que daí deve ser muito equilibrado. Garanto. Cada odontologia... Chega uma pessoa e fala, não, eu trabalho na odontologia faz 20 anos,
Abro o olho, que é pessoa de alto nível. Quase sempre é assim. Odontologia não é fácil. Eu estou falando, ó, em Viva Odontologia em 2010. Mas fala. Tá, professor Valdo, aqui na parafatologia você teve 2 correções aqui, não sei se já foram feitas. Sobre o quê? Na parafatologia, no final da segunda linha, onde tem aí a CCCI, o Cosmoética está trocado aí. Não sei se o senhor já viu isso. Ah, sim, tá invertido. Já foi corrigido ou não? Não, isso aí eu tenho que ver lá. Tá. Lá eu acho que nós já vimos. E mas na página vizinha, aí na página 69, na sinergismologia, sim, onde tem aí o sinergismo, hortocultura individual e tem hortocultural grupal. É hortocultura, não? É hortocultural individual, pode ser. Aí tanto faz, mas isso aí eu vou colocar direitinho. Agora, ó, tem uma coisa que você não viu. Na filologia, no fim está faltando aí a cienciofilia também. Faltou uma aí. Eu sei por causa dos originais. Professor, gente, então os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 104 assinaturas no livro de presença, 26 perguntas presenciais, 17 perguntas respondidas online, 54 votos presenciais, 7 votos online. Hoje vamos ter 4 recados: Loche, balanço existencial; Lorela, semana das Invexes; Patrícia, CP2, Buenos Aires; Terma, complementário. E antes, Magali vai falar um pouco sobre Amigos da Enciclopédia. Boa tarde a todos. Nós, dos amigos, desejamos a todos um bom ano e gostaríamos de convidar a todos aqueles que se sentem afinizados com o trabalho da enciclopédia e estar participando também dos Amigos da Enciclopédia. Para participar do Amigo, você pode estar acessando o site, fazendo suas inscrições, ou mesmo na Secretaria do CAEC. Tá? Se você já é amigo, também pode ser duplamente amigo. Você pode participar como das promoções que a gente também faz. Ontem teve um sorteio aqui, né, de 3 computadores, e a nossa nova campanha vai ser do Kindle. Então ela começa a partir de hoje e vai até o balanço existencial. O Kindle é o leitor de livros que vai ser sorteado. Então, para você que está aí por renovar de janeiro a fevereiro e aqueles que querem também participar dessa campanha, de atingir esses 450 amigos e conseguir estar aí 100% com os trabalhos da enciclopédia financiados pelos amigos. Tá? E nós gostaríamos de agradecer aos amigos que nos acompanharam por 2009 e também aqueles que vão estar aí conosco em 2010. Então, agradecemos a todos. Obrigada. Pessoal, boa tarde e feliz 2010. Nós aqui gostaríamos então de convidá-los para o curso Balanço Existencial, que ocorrerá agora em fevereiro, de 13 a 16 de fevereiro. A proposta do curso é ajudar a pessoa a fazer um balanço da vida dela, ou seja, não só do último ano, mas um balanço da vida como um todo, para poder avaliar os seus resultados, o seu desempenho, a sua performance na sua ProEx atual. E a partir daí estabelecer um planejamento de vida. São 19 professores durante 4 dias e uma série de atividades. A gente gostaria de destacar o campo ProExico, que é um campo parapsíquico que será instalado por 2 EPICONs, professor Frederico Gana e professor Moacir Gonçalves, cujo objetivo é ajudar a pessoa a acessar informações do seu curso intermissivo e da sua ProEx. Então, contamos aí com a presença de todos, balanço existencial no período do Carnaval. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Em nome da Sinvex, a gente gostaria de desejar um excelente 2010 para todos. Nós estamos aqui para divulgar mais uma vez a semana da Invex, que vai ocorrer do dia 16 ao dia 22 de janeiro desse ano. Tá? Vão ser 3 etapas básicas. Na primeira, a gente vai estar desenvolvendo o TPIE, ou a identificação das diretrizes da ProExis, que é um curso da Apex. Tá? Na segunda parte vai ser o 8º congresso da Invexis, e também a terceira parte seria a visita ao Museu Bertone, no Paraguai. Tá ok?
Para quem não percebeu, faltam 15 dias, tá? Então, quem tiver jovens da família ou pessoas que vocês acham que possam se identificar com a técnica da inversão existencial, então estão todos convidados. Eu vou passar aqui agora a palavra para a Lorela e ela vai esmiuçar um pouquinho mais as atividades durante o congresso. Bom, alguns trabalhos que vão ser apresentados aí nesse congresso, cujo mater pensene é a invexologia. Então, um deles será o invexograma, trabalho que o professor Nonato trabalhou aí por 2 anos, mata-burros e propulsores da Invexis, com o Marcelo Pasculin. A proposta de especialidades invexológicas, o professor Zaslavski está apresentando 40 novas especialidades da invexologia. O trabalho do Márcio, Invexoterapia, também é uma proposta para jovens dentro da técnica da Invexis. O professor Pedro vai apresentar sobre adultidade e Invexis. E a professora Cristiane Ferraro vai falar sobre o histórico da Invexis, com o trabalho de pioneirismo invexológico. Então, estão todos convidados. Quem tiver interesse, mande um e-mail para nós, no cursos@acinvexis.org, e a gente entra em contato com vocês. Obrigada. Hola, buenas tardes. En nombre del equipo de IPC Buenos Aires, me gustaría invitarlos a participar del SP2 que va a ocurrir en la ciudad de Buenos Aires. Hoje em dia, Buenos Aires é uma cidade complexa. Nós estamos com 13 milhões de consins concentrados e é um ponto estratégico para a reurbanização da América Latina. E nós gostaríamos de contar com vocês nesse trabalho, se alguém tem conexão com este trabalho de reurbanização dos países de habla hispânica. O ECP2 de Buenos Aires vai acontecer de 5 a 7 de março, na cidade de Buenos Aires. E para maiores informações, procurar o professor Weber Takaki, ou Patrícia Takaki, ou diretamente com a Selma, da equipe de ECP2 aqui no IPC, em Foz do Iguaçu, ou pelo e-mail info@iipc.com.ar. As inscrições estão com valor promocional até dia 5 de janeiro. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Estamos aqui para convidá-los para o Acoplamentário 1 de janeiro, que vai acontecer entre os dias 29 e 31. Então, final desse mês, com a temática Parapolítica. Os EPICONs serão o professor Felipe Mansur e o professor Mário Oliveira. Importante frisar que o Acoplamentário é um curso sem pré-requisitos, então todas as pessoas, os teletertulianos interessados, podem entrar em contato e pegar mais informações, e que esse curso e o laboratório têm os objetivos de desenvolvimento parapsíquico, de desenvolvimento dos atributos conscienciais, desenvolver a autodefesa energética, dentre outros. Então, mais informações na recepção do CAEC no telefone 45 3525 2652. Obrigada. O verbete eleito para amanhã e dia domingo, que são os últimos 2 verbetes, é amanhã ator de teatrão e domingo ultracestética. Bom início de ano para vocês e até amanhã.